A paz esteja com todos vocês. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam vos dadas em abundância nesta noite. Eu quero trazer para vocês uma palavra de Deus que está escrito na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 19. É neste mesmo espírito que ele foi pregar aos espíritos que estavam detidos na prisão. Aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Ali, o apóstolo Pedro está dizendo que Jesus Cristo, depois que ele morreu, foi crucificado e morreu, ele foi pregar aos espíritos detidos em prisão, cárcere. Outras traduções trazem cárcere, prisão. Prisão nós entendemos em nossa língua moderna como cadeia penitenciária. E não está errado. Prisão, cadeia penitenciária. Na época de Cristo e muito antes, já existia cadeias e prisões. Já existia. Sempre existiu. Agora, Jesus estava no meio e dois ladrões ao seu lado. Preste bem atenção. Um deles disse que o nome era Dimas. Ele teve fé e acreditou em Jesus ali, mesmo na última hora de grande sofrimento. Então ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Só que Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia. Mas ele estava falando que hoje estaria no paraíso. Como nós vamos entender isso? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, neste versículo que vocês ouviram, versículo 19, fala que ele foi pregar aos espíritos depois que ele morreu, não depois que ele ressuscitou. Como ele levaria aquele homem ao paraíso? Quando ele disse hoje estarás comigo no paraíso. Não amanhã ou no terceiro dia, nem no final dos tempos. Jesus estava dizendo que o espírito, o corpo espiritual que nós temos, que somos nós mesmos, ao morrer, nós não permanecemos neste corpo. Nós saímos deste corpo. Assim que ele morre, nós saímos. Não permanecemos no corpo. Há pregadores e ensinamentos que dizem que os mortos ficam dormindo na sepultura. Eles dormem e vão acordar quando o sétimo anjo tocar a trombeta. Aí haverá a ressurreição dos justos. Mas está errado. Está errado essa interpretação. Jesus disse hoje. Então, ele não fica dormindo. Você não fica dormindo. Então a questão é, existe do outro lado cadeias e prisões? No versículo 19 da primeira carta de Pedro, que nós acabamos de ler, ele fala que aqueles espíritos que estavam lá, no cárcere, nas prisões, eles eram lá do tempo de Noé, quando houve o dilúvio. E Noé construiu aquela arca, que não levou alguns dias, mas alguns anos para construir aquela grande arca, aquele barco enorme.
E Deus aguardava pacientemente a construção daquela arca, que simboliza hoje para nós a igreja. A igreja. Aquele povo que zombava de Noé, que não acreditava no que ele estava fazendo, porque Noé pregava, ele dava testemunho, mas zombavam dele. Estava construindo uma arca num lugar onde não tinha água. Você entende? Era uma loucura para eles. Noé ficou louco, assim como hoje muitos taxam os cristãos de loucos. Loucos. Acreditar num homem que foi crucificado e ressuscitou é loucura para os judeus. Para os pagãos, os gregos, um escândalo. E vice-versa, escândalo, loucura naquela época. Pregaram Jesus, o Messias que morreu e agora está vivo, eles não acreditavam também. Mas aqueles que abraçavam a fé tinham uma experiência. E seus olhos abriam, seus ouvidos abriam, e eles passavam a crer de verdade, e suas vidas eram transformadas. Então, o mistério de Deus, que era realmente um mistério oculto, passava a clarear, era revelado a esses pequeninos, a essas pessoas que abraçavam. Então, eles passavam a entender que depois da morte do corpo, vem um julgamento. E esse julgamento está lá em 2 Coríntios. É o julgamento individual de cada alma, de cada pessoa que morre e parte para o além. Vamos ver na Bíblia aonde fala esse respeito. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 10. Mas vou pegar o destaque aqui, do versículo 8. Paulo diz: estamos cheios de confiança, preferindo nos ausentar do corpo para estar com Cristo Jesus. E há um tribunal de Cristo, onde todos aqueles que morrem são julgados. É um julgamento individual. Não estou falando de um julgamento universal, mas individual. Então, quando os homens morrem, eles não ficam na sepultura. Existe o além da sepultura. Jesus foi pregar aqueles espíritos que estavam detidos em prisão. Então, existem cadeias e prisões do outro lado. Porque aqueles que morreram no tempo de Noé foram aprisionados. Estavam detidos. Está ali escrito. Foi uma revelação. Porque Jesus, depois que ele ressuscitou no terceiro dia, ele apareceu durante 40 dias aos seus discípulos, falando a respeito do reino de Deus. E provavelmente esta foi uma revelação de Jesus Cristo ao apóstolo Pedro. Ele era o chefe dos apóstolos. E é a única carta que traz a esse respeito. No capítulo 4 da mesma carta, no versículo 6, fala que é por isso que o evangelho foi pregado aos mortos, para que, condenados em sua carne de morte, sejam vivificados segundo o Espírito. É o mesmo assunto do capítulo 3, quando Jesus foi pregar o evangelho aos mortos. Ele não está falando de pessoas vivas, mas dos mortos. Você entende? Então, existem prisões e cadeias. E nós vamos conferir em outras partes da Bíblia, em algumas delas, que é uma realidade. Quando você morre, o seu espírito, o seu corpo espiritual, você mesmo, não fica no corpo, você sai do corpo. E
os soldados de Deus, os anjos, o exército de anjos, eles são os militares, eles são os generais, os capitães, a polícia, o exército do outro lado. Porque o reino de Deus, ele é muito bem administrado e organizado. Não é uma bagunça. Do outro lado, esses anjos são, como aqui, juízes, a polícia civil, militar, a aeronáutica, o exército, a marinha, a corregedoria, a polícia federal, estadual. Você está me entendendo? Aqui é uma figura, este mundo. E as prisões e as cadeias que existem nesse mundo, elas foram inspiradas por Deus. Porque as cadeias, as prisões, elas são de Deus. Quem governa este mundo, quem governa o mundo visível e invisível, não são somente os homens. Existe uma autoridade suprema, que é Deus, e ele entregou essa autoridade a seu Filho Jesus. Ele governa todas as nações. E as prisões que existem, elas não são ruins. E a Bíblia nos fala, ela nos revela também, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, numa de suas cartas, fala que as autoridades constituídas, elas são de Deus. E essas autoridades são ministros da sua ira. Quem não deve, não teme. Do outro lado, também existem penitenciárias e cadeias, são governadas pelos anjos, não são governadas por demônios, espírito das trevas. No livro do Apocalipse, capítulo 20, Apocalipse 20, versículo de 11 a 15, ali fala do grande julgamento. Então diz que os mortos são julgados. Fala da morte. A morte entregou seus mortos. A morada dos mortos, em outra tradução, o Sheol, o Hades, a morada subterrânea, separando, fazendo essa separação entre morte e morada subterrânea, morada dos mortos, sepultura, inferno, em outra tradução, entregaram os seus mortos. Ali fala do juízo final, versículo 11. O juízo final. Você entende? E esta morte entregou os seus mortos, que nela havia, para o julgamento final. E a morada dos mortos, que é o Sheol, a sepultura, que não se resume simplesmente num caixão, um cemitério, mas o além disso, entregou os mortos que neles estavam. Eles estavam onde? Em prisões. Então a morte são prisões, são cadeias. O lugar onde muita gente é detido. A morada dos mortos também entregou seus mortos, também são prisões, cadeias, categorias de prisões, como aqui existe. Aqueles que são mais perigosos, que cometeram uns crimes muito mais graves, eles estão em certos lugares com maior segurança. Você entende? Então, existem diversos tipos de cadeias e presídios. E lá também. A morte ali é a imagem das cadeias penitenciárias, traduzindo, interpretando pela nossa linguagem moderna. A morte são lugares, porque ela entregou seus mortos que estavam nela, entregou. É porque estavam detidos lá. Lembra da primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 19? Jesus foi pregar aos espíritos detidos em prisão desde o tempo de Noé. Você entende? São muitas penitenciárias, muitas do outro lado. E você morre despreparado e é para lá que você vai, de acordo com a vida que você vive, meu irmão e minha irmã. A morada subterrânea entregou seus mortos, o que
Outros dizem que é o inferno. Mas o inferno não é o último lugar. Existe o lago de fogo e enxofre. Esse é o último lugar. No capítulo 20, fala a respeito disso. É o julgamento final. É o destino final de toda a humanidade. É para lá que será lançado tudo o que não presta. Mas enquanto eles não são lançados nesse lago de fogo, que o apóstolo chama de, apóstolo João, segunda morte, estão detidos em prisões, em cadeias. Então são lugares. Mas fala também que o abismo entregou seus mortos. Em outra tradução, o mar entregou seus mortos. Então, há um outro lugar, além da morte e da morada subterrânea. Abismo são outras penitenciárias, outros lugares. Podemos até pensar, todos os que morreram no mar. Todos os que morreram no mar. Muita gente morre no mar, muita gente. Morreram e morrem. São milhões e milhões de pessoas que morreram no mar. Diz que existe esse abismo, onde ficam detidos estas almas, estes espíritos que morreram. Navio que naufragou, barco. Gente que foi devorada por tubarões. Você entende? É o que está escrito na palavra de Deus. Simplesmente eu estou relatando o que está escrito na palavra de Deus. Estou esclarecendo melhor para você entender que quando você morre, vem o depois. E como será esse depois? Você morre, você não fica no corpo. Você não fica no corpo. Eu vou pegar a Bíblia e mostrar por ela alguns detalhes a esse respeito, para que você entenda um pouco melhor a respeito disso que nós estamos falando esta noite. Se você tiver a Bíblia e quiser acompanhar ou depois analisar, correto? Nós vamos encontrar ali, ó, quer ver, ó? Deixa eu ver. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Vamos ver. O Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 adiante. Mateus 18, 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí ele contou a parábola do servo cruel, que começa no 23. E no versículo 34 e 35, ele termina essa parábola, finalizando ela, dizendo: e o Senhor, encolerizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a dívida. No versículo 35 ele diz: assim vos tratará meu Pai celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o coração. Então, aquele rei pegou o servo e o lançou na prisão. Por quê? Porque ele foi perdoado de uma dívida tão grande, mas ele não quis perdoar alguém que era um conservo dele, que ele devia tão pouco. Entende? Essa é a parábola. O rei, Jesus conta, né, que o rei veio ajustar contas com os seus servos. Aí chamou um que lhe devia 10.000 talentos, era uma soma muito alta. Vamos dizer que cada talento
cerca de 35 quilos de prata. 10 mil talentos, uma fortuna. O outro devia 100 denários, 100 moedas de prata. Era mais ou menos, vamos dizer, uma comparação, 10 mil reais. Mas aquele era uma fortuna. Então ele chamou aquele que devia muito e disse, e aí? E a dívida? Ele disse, olha, não tenho como pagar. Não tem? Então você vai ser vendido como escravo, sua mulher, seus filhos e tudo o que você tem. E ainda não bastaria para pagar toda essa dívida. Quando os soldados iam levar, ele começou a chorar e tremer e pedir misericórdia, que ele desse um tempo para poder pagar. Mas o rei viu que ele jamais conseguiria pagar. Porém, teve dó, compaixão e perdoou aquela dívida. E ele ficou muito feliz. Só que, ao sair dali, ele encontrou um dos conservos, alguém que lhe devia 100 denários. E o que ele fez? Agarrou pelo pescoço e dizia, paga o que me deve. Aí o outro disse, me dê um tempo que eu vou pagar. Eu não tenho agora, mas eu vou pagar. Mas ele não quis ouvir e mandou colocar numa prisão. Ele foi preso. Pessoas que conheciam o rei viram a atitude daquele servo e não gostaram. Foram falar ao rei, o rei mandou chamá-lo e disse a ele, servo mau e perverso, eu não perdoei você de uma dívida tão grande? Por que você não perdoou seu conservo que lhe devia tão pouco? Guardas, prendam esse homem e lance na prisão. Foi o versículo 34. E de lá você não vai sair até que pague o último centavo. Veja. Aí Jesus conclui no 35. É assim que meu Pai Celeste fará com vocês, se não perdoar de todo o coração aqueles que vos devem, aqueles que vos ofendem. Está vendo? Lembra da oração do Pai Nosso? Quando nós falamos, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Em outra tradução, aqueles que nos devem e não querem pagar ou não podem pagar. Nós perdoamos. Por isso, perdoai-nos, Pai. É mentira. É mentira. Quanto mais Pai Nosso você reza, mais você está mentindo para Deus, dizendo, Pai, eu perdoo, mas você não perdoa. Tem gente que você não perdoa. Dívida, ofensa. Quando você vai tomar comunhão, deveria ser a primeira pergunta de um sacerdote católico. Quando alguém vai buscar a confissão. A primeira pergunta. Você, por acaso, não tem alguém na sua família, ou alguém que você não perdoa, tem aversão, raiva, alguém que lhe deve, que você não se dá bem? Essa deveria ser a primeira pergunta. Porque senão o sacerdote vai estar perdendo o tempo dele. Não existe absolvição e nem perdão. Por quê? Porque Jesus falou, se vocês não perdoar de todo o coração, também não serão perdoados. É inútil dar absolvição. É inútil. Só por aí já seria dispensado um montão de gente que vai à confissão. Um montão. Você entende? Que não receberia o perdão. Por quê? Porque não perdoa. Está mentindo a Deus, que é muito grave. Quando na oração você fala a Deus, e você tem consciência disso, que tem pessoas que você não perdoa, nem quer ver, ou moveu processos para fazer cobrança, isso não é perdão. E aí você precisa pedir a Deus todos os dias perdão. Precisa pedir, ou você não pede. Tem gente soberba que não pede, mas esse não é verdadeiro cristão. Está no mundo, está longe.
Agora eu estou falando daqueles que estão na igreja e nas igrejas, que levantam a mão, que louvam, que pedem a Deus em suas orações perdão todos os dias. Nós precisamos pedir. Mas se nós vamos pedir a Deus perdão e tem alguém que tem alguma coisa contra nós, ou que nós ofendemos, é preciso se reconciliar primeiro. Foi o que Jesus disse. Mateus 5, veja lá. Vamos pegar a Bíblia. Mateus 5, 25 a 26. Vou ler para você. Isso faz parte desse assunto aqui. Por isso que nós vamos ler, tá bom? É um assunto muito polêmico, mas importante. Quero abrir os seus olhos, clarear os seus olhos, para que você entenda a palavra de Deus verdadeiramente como ela deve ser entendida. Mateus 5, 23. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. 24. Deixa lá a tua oferta diante do altar. Vai primeiro se reconciliar com teu irmão. Só depois vem e oferece a tua oferta, o teu sacrifício. Agora vem o 25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e o juiz te entregue à polícia e sejas preso. Sejas preso. E, em verdade, eu te digo, no 26, dali não sairás, antes de teres pago o último centavo. Aqui fala do assunto que nós estamos tratando, sobre prisão. Jesus fala de prisão, de cadeia. Mas ele está fazendo uma comparação da vida atual, daquele tempo, e nós podemos fazer a mesma comparação. Tem polícia, tem fórum, tem processo, entendeu? Tem cadeia. E ali era um servo, alguém que estava devendo, e não queria pagar, não porque não podia pagar, não queria pagar porque era desonesto, não queria pagar porque ele era desonesto, você entende? Podia pagar, mas não queria pagar. Esse é o problema. E daí, quando estás a caminho, isto é, enquanto você estiver vivo, você precisa lembrar, meditar, pedir a Deus, o Espírito Santo, para que ilumine você. Tem pessoas que você ofendeu, tem pessoas que você deve, e precisa fazer essa reconciliação. Às vezes, você está em outra cidade, às vezes as pessoas já morreram. Então você pode fazer isso em oração, essa reconciliação. Mas quando estão próximos e é possível você ir lá, você deve ir se reconciliar. Por quê? Porque quando você morrer e a outra pessoa morrer, se ela for alguém que seja de Deus, uma pessoa justa, e você fez mal para ela, e estava devendo para ela, e causou prejuízo, foi desonesto, cometeu injustiça contra aquela pessoa, ela vai ser seu juiz naquele dia. Por quê? Se você morre assim, sem essa reconciliação, vai ser lançado em prisão, em cadeia, como seria aqui, vai ser do outro lado, você entende? Então, se nós morremos com dívidas, sem arrependimento sincero, verdadeiro, nós vamos ser condenados no tribunal de Cristo. É verdade. Você entende? É verdade. Por isso, precisamos estar preparados para depois. A vida, ela não se encerra
na sepultura, no caixão. Não se encerra ali. É aí que ela começa. Jesus e os apóstolos também comparavam a morte como um sono. É uma comparação. Com sono, você vai dormir, você morreu. E quando você acorda, você ressuscitou, ou isto é, você está do outro lado. Mas, quando nós morremos, nós não ficamos dormindo no corpo. Lembra daquele homem que Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso? Mas existem mais referências na Bíblia a respeito disso. Vamos ver. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vamos ver. Segundo Pedro, mais uma referência. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 13. Aqui diz assim, eu vou ler o 13 e o 14. Olha, escute, presta atenção. Tenho por meu dever, enquanto estiver neste tabernáculo, ele está falando do corpo, tabernáculo, corpo. Enquanto ele estiver no corpo dele, estou interpretando para você, de manter-vos vigilantes com minhas admoestações. Agora vem o 14. Porque sei que em breve terei que deixá-lo. Deixá-lo? Então Pedro vai ter que deixar o corpo. Se ele vai ter que deixar o corpo, é porque ele não vai ficar no corpo. Ele não disse, então eu vou dormir com o meu corpo até que ressuscite. Não, ele disse que vai ter que deixar o corpo. Está bem claro aqui, ó. Porque sei que em breve terei que deixá-lo. Deixá-lo. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo me fez conhecer. Jesus fez conhecer. Ele seria um mártir. Os pagãos iriam crucificar ele também. Versículo 15. Mas cuidarei para que ainda depois de meu falecimento. Então ele está falando realmente da morte. Falecimento. Possais conservar sempre a lembrança dessas coisas. Deixar o corpo, falecimento, ele ia ser mártir. Só que ele não ia ficar no corpo. Ele está revelando que não ia ficar. Mas é verdade. Ninguém fica no corpo. Quando você morre, você sai e vai a um julgamento ao tribunal de Cristo. Os anjos vêm e eles pegam você. Não tem como escapar. Se você deve, se você morreu despreparado, na escuridão, prisões e cadeias estão esperando por você. Infelizmente. Para refrescar a sua memória. 1 Pedro 3,19. Ele foi pregar aos espíritos que estavam em prisão desde o tempo do dilúvio. Aquela gente que morreu afogada, enquanto 8 pessoas foram salvas na barca. 8. Noé e seus filhos e sua esposa. Os demais morreram, mas eles morreram e foram para onde? Prisões. Prisões. Eles estavam desde aquele tempo. Não que Jesus foi lá pregar o evangelho a eles, como está no capítulo 4, versículo 6 de Pedro. O evangelho foi pregado aos mortos. Então, teve muita gente que continuou lá. Porque cadeia não é uma só. Lembra? Morte, essa palavra é símbolo de cadeias. A morte entregou seus mortos. Morada dos mortos, Sheol, Hades, morada subterrânea, inferno. São outras categorias de penitenciárias e cadeias. Entregou seus mortos, o abismo. Entregou seus mortos. E cada um foi julgado de acordo com as suas obras. E todo aquele
que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Isso vai acontecer no juízo final. Aí diz que a morte, Apocalipse 20, versículo de 11 a 15. A morte, que era esses lugares, essas penitenciárias, a morada do morto, essas penitenciárias, foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Foram lançados lá os lugares, as penitenciárias que detinham todas as almas, os espíritos daqueles que morreram e dos que estão morrendo hoje, certo? Que terão que prestar essa conta. Segundo a palavra de Deus, dos apóstolos e de Jesus Cristo, os maus não ressuscitam na volta de Cristo. Nesta segunda vinda, ele não veio. Quando ele vier, só vai ressuscitar os corpos daqueles que são santos, os que temem a Deus, os justos. Esses vão ressuscitar. Mas diz a palavra de Deus, no Apocalipse, que os maus, os mortos, no capítulo 20, eles não ressuscitarão, mas continuarão aonde? Em prisões, cadeias, até o final, onde serão lançados nesse lago de fogo, onde o fogo não apaga, o bicho nunca morre e a dor nunca desaparece. Lá não tem hospital, não tem clínica, não tem drogas que possam aliviar sua dor. Não há remédio. Não deve ser nada bom. Por isso, esse alerta. Estou procurando abrir os seus olhos para esta realidade. Essa gente lá do tempo de Noé zombava. Eram zombadores. E hoje também há muitos zombadores. Mas quando eles morrem, o desespero é grande. Infelizmente, tarde demais. Tarde demais. Mas inteligente, sábio, é aquele que abraça a fé e crê nesta palavra. Porque acreditar na mentira é muito mais fácil. Na verdade, é mais difícil acreditar. Mas seja sábio, inteligente e acredite nesta verdade. Aqui está a verdadeira educação para você, para sua família. A verdadeira educação. Você deve ler de manhã, você deve ler à tarde, à noite. Ler para os seus filhos, ler com eles. Você entende? É aqui que forma o homem de Deus na justiça. É aqui que forma o homem de Deus, a mulher de Deus, no direito, na verdade, na fidelidade. As bases do trono de Deus é a verdade, o direito e a justiça e a fidelidade. Essas são as bases. Tem que ser a base da nossa família e da nossa vida. Essas são as bases. Você entende? Vamos ler outra palavra para completar esta que você acabou de ouvir. Agora nós vamos pegar 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 a 10. 2 Coríntios, capítulo 5. Sabemos com efeito que, preste bem atenção, ao se desfazer a nossa tenda que habitamos neste mundo, esta tenda, Paulo era fabricante de tendas, então ele está fazendo uma comparação. Eu estou dentro de uma tenda. Ele às vezes habitava numa tenda, ele era fabricante de tenda. Então ele está comparando o corpo dele com uma tenda. Mas ele está lá dentro. Nós estamos dentro do nosso corpo. Ao se desfazer, isto é, ao morrer, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas. Uma habitação eterna no céu. Quando você morre, você vai receber o quê? Uma recompensa, uma habitação lá. Vestes brancas. Vestes brancas. Porque nós temos um corpo espiritual. Não só um corpo físico. É disso que ele está falando.
Versículo 2. E por isso suspiramos e anelamos ser sobrevestidos da nossa habitação celeste. É dessas vestes brancas e também de um corpo incorruptível, imortal. Contanto que sejamos achados vestidos e não despidos. Isto é, esse vestidos seria praticando o direito, a justiça, a verdade e a fidelidade. É o que eu acabei de falar para vocês, que a base do trono de Deus é a base da família, da nossa vida. A verdade, o direito, a justiça e a fidelidade. Estas são as vestes que você precisa levar depois que você desfalece, morre e sai do seu corpo. Pois, enquanto permanecemos nesta tenda, neste corpo, gememos oprimidos, desejamos ser não despojados, mas revestidos com uma veste nova, por cima da outra, de modo que o que há de mortal em nós seja absolvido pela vida. Essas vestes brancas, estas vestes brancas sobre a tua alma. Você não está nu, mas aqueles que andam em contramão com o direito, a justiça, a fidelidade, a verdade, são mentirosos, são desonestos, são falsos. Eles estarão nus e não terão vestes para sobrevestir sua alma e seu espírito. Isso é terrível, porque vai aparecer a vergonha da sua imundície. Mas se você foi lavado, purificado no sangue do Cordeiro, com arrependimento sincero e verdadeiro, de todo o coração, seguindo o caminho santo, reto, da justiça e do direito, então você receberá essas vestes brancas até o dia da ressurreição, da volta de Cristo. Você entende? Continuando, irmãos. Versículo 4. Pois enquanto permanecemos nesta tenda, nosso corpo, gememos, oprimidos, desejamos ser não despojados, mas revestidos com uma veste nova, por cima da outra, de modo que o que há de mortal em nós seja absolvido pela vida. Agora o 3. Aquele que nos formou para esse destino é Deus mesmo, que nos deu o penhor, como penhor o seu Espírito Santo, que habita em nós. Por isso, estamos sempre cheios de confiança, sabendo que todo o tempo que passamos no corpo é um exílio longe do Senhor. Então, enquanto nós estamos nesse corpo, ele fala, é como se nós estivéssemos em outro país e nossa família longe de nós. Longe. Então, estamos exilados, longe da nossa pátria celeste. Desejamos estar com Deus, porque a nossa pátria, o nosso futuro não é este mundo. Não, agora nós somos filhos de Deus. Todo aquele que abraçou a fé em Jesus Cristo se tornou um filho de Deus, uma nova criatura. Você já não é mais filho do seu José, da Dona Maria, do seu pai, da sua mãe, que deu a forma do seu corpo. Eles deram o seu corpo físico, mas por dentro você tem um outro corpo espiritual, quando você nasce de Deus. Você entendeu? Então você se torna filho de Deus. Por isso temos um só Pai, somos todos irmãos. É o que Jesus pregava e ensinava. Vocês são todos irmãos, e todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é meu parente. Meu irmão, minha irmã, minha mãe, meu pai. Você entende? Meu parente, meu amigo. Os que fazem a vontade de Deus. Isso é o mais importante. Mas para fazer é preciso conhecer, meu irmão. Vamos ver. Versículo 6. Já foi. 7. Andamos na fé e não na visão. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos desse corpo para habitar junto com o Senhor. E também por isso que, vivos ou mortos, nos esforçamos por agradar-lhe a Deus. Porque teremos de comparecer, é o versículo 10 agora, para finalizar. Teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo,
Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Enquanto estava no corpo. Enquanto estava no corpo. Por isso, essa doutrina, esse ensinamento, a revelação desse mistério que estou passando a você, talvez alguns já sabiam, mas para muita gente que estou falando agora, não sabia, não entendiam essa parte das Escrituras, que do outro lado está cheio de cadeias e penitenciários. Mas eu mostrei para você na Escritura. Tem uma carta de Judas, por exemplo, é só um capítulo, é uma carta pequena, que fala lá também, Judas capítulo 1, é só um capítulo, versículo 6, fala que tem anjos presos na escuridão, em cadeias, e eles vão ficar até o juízo final. Categorias de anjos que deixaram a sua posição e pecaram tão gravemente contra Deus, que não podem estar por aí, de jeito nenhum, eles estão detidos, e vão ficar lá até o juízo final. Vou mostrar para você. Judas capítulo 1, versículo 6. É antes do Apocalipse, lá no final. Quer ver? Vamos lá. Depois da terceira carta de João. Olha o que diz o versículo 6. Os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonado os seus tronos, olhem só, ele os guardou, isto é, os encerrou, com laços eternos, nas trevas, para o julgamento do grande dia. Você entendeu? Laços eternos, os amarrou e os lançou. Cadeia, prisão, estão presos. Estão presos. Agora eu vou falar uma palavra que é muito discutida, não entre os verdadeiros católicos, mas entre os pentecostais, os evangélicos, que não aceitam de jeito nenhum essa palavra. Mas vou esclarecer para você. Essa palavra é purgatório. Isso não soa bem no ouvido dos crentes evangélicos. Purgatório, isso não existe. Existe céu e inferno. Purgatório não existe. Mas essa palavra, ela é simbólica, meu irmão. Essa palavra purgatório significa purificação, purgativo, sofrimento, lugar de sofrimento, lugar de penitência, penitenciária, penitenciária. É o significado de cadeias, onde são detidos os presos, e cada um paga pelo seu crime. Você entende? Lugar de sofrimento. O elemento está longe da mulher, dos filhos. É um sofrimento. E tem diversos tipos de cadeias nesse mundo. Umas piores que as outras. Umas nem tão ruins assim. Mas não deixa de ser uma penitenciária. Você fica preso. E 2 ou 3 dias parece meses. Meses. E tem prisões que o sofrimento é muito grande, ficam amontoados, passam frio, passam calor. Lá não tem água quente. Frio, calor, fome, sede. Tem penitenciárias que os presos são torturados, ficam magrinhos e muitos morrem. Ficam doentes, estão sentindo dores e eles não têm. Comprimido. Lá não tem droga, mas tem prisão que tem, é verdade. Quando o diretor é corrupto, é perverso, aí sim, aí tem droga, tem de tudo lá dentro. Mas se é uma penitenciária muito bem organizada, se o principal e os principais que cuidam dela são pessoas honestas, justas, temem a Deus, a coisa é diferente. É muito diferente.
Lá do outro lado, as penitenciárias são organizadas, administradas pelo exército de anjos de Deus. Eles é quem mandam. Não são os demônios que mandam. Eles é quem abre e fecha. Jesus disse a João: eu tenho nas mãos a chave da morte e dos infernos, da região dos mortos. Esses lugares aí, essas prisões. Eu tenho a chave. Isto é, eu tenho o poder de lançar lá e de tirar de lá quem eu quiser. Jesus tem esse poder, ele tem a chave, significa, não é a chave como você abre a sua porta ou abre o seu carro, não é essa chave, mas é símbolo, é o poder, a autoridade de mandar prender e de mandar soltar. Está com Jesus, ele separa morte e morada subterrânea, Sheol, porque são lugares, são penitenciários, são cadeias, mas tem um abismo, lembra? Que são outros lugares. E no capítulo 20 de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 1, na volta de Cristo, quando o anjo desce do céu, um anjo poderoso, agarra a primitiva serpente, que é o demônio Satanás, o chefe, o principal, o Lúcifer, agarra, acorrenta ele e lança aonde? Numa prisão, num abismo, e fecha. E ele fica lá, preso, para não seduzir mais as nações, não enganar mais os seres humanos durante 1000 anos, mas não do nosso calendário. 1000 anos do calendário divino é muito tempo. O reinado de Cristo sobre a terra, ele vai reinar e vai dominar tudo. Os profetas anunciaram esse domínio sobre todas as nações. Mas em Isaías 24 fala de uma terrível catástrofe, uma tribulação muito grande sobre a terra. É aquela tribulação, a grande tribulação pregada por Cristo. Isaías, no capítulo 24, em outros capítulos também, não só o 24, mas vou citar o 24. O 24, e nós vamos ver um detalhe importante a respeito do que nós estamos falando. No capítulo 24 é uma destruição na terra total, vai sobrar pouca gente. Isaías 24, nós vamos ver um detalhe dessa profecia. Vamos ver. Isaías 24, no título dessa Bíblia fala o juízo universal. Olha só o título. Não vou ler o capítulo inteiro, para não estender muito a pregação. Já estamos falando há 53 minutos. Então, só quero pegar uns 2 ou 3 versículos, certo? Para completar a pregação a respeito do que nós estamos falando, dessas penitenciárias e prisões, cárceres, esses lugares que existem do outro lado, onde os seres humanos, quando eles morrem, é para lá que eles vão. E se você morre no Senhor, anda no caminho do direito, da justiça e da verdade, se você é fiel, não é para lá que você vai. Você vai para onde aquele ladrão convertido e purificado foi, paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Veja, que graça, que alegria para aquele homem. Ele sofreu o purgatório, a penitenciária dele foi uma morte semelhante à de Cristo. É claro que Cristo sofreu muito mais, só que não é fácil morrer numa cruz. Pense bem nisso. Era tão terrível que as pessoas preferiam se suicidar do que ser crucificado. É verdade. Os gregos, romanos tinham essa mania, essa crueldade. Vamos ver. Isaías, capítulo 24, né? Versículo 21 e 22. Vamos ver o que diz no 21 e no 22. Naquele tempo, o Senhor, preste bem atenção. Naquele tempo, o Senhor, lá do alto, Deus, examinará as milícias celestes e os reis do mundo sobre a terra.
serão amontoados, versículo 22, serão amontoados como prisioneiros num calabouço. Você sabe o que é calabouço? Serão encerrados numa prisão. Estão vendo o que nós estamos pregando? E depois de muitos dias serão castigados. Você precisa ler o texto todo para entender o que eu estou falando. Serão aprisionados os reis da terra, os generais, os governantes, serão aprisionados. Ele não está falando do corpo. Ele está falando da alma e dos espíritos que serão mortos na volta de Cristo. Apocalipse 19, o guerreiro, o cavaleiro e seu exército que desce sobre as nuvens do céu com majestade e glória e com a espada de poder que sai da boca, isto é a palavra de poder, que é a espada afiada. Ele faz uma matança na terra inteira, destruindo os ímpios, os perversos, o anticristo, o falso profeta. Ali fala disso. Serão agarrados e lançados vivos no lago de fogo. Capítulo 19 de Apocalipse. É a vinda de Cristo sobre a terra. É o toque da última trombeta. E ele não está falando do corpo. Ele está falando, Isaías, serão aprisionados os reis, os governantes dessa terra, os políticos, os grandes e os pequenos também. Porque tem muita gente pobre, até andarilho, que é tão soberbo, carregado de demônio, blasfemador, zombador. É verdade. E essa gente será amontoada em calabouço. Calabouço retrata a prisão, os lugares mais terríveis. Do outro lado, está falando que eles serão presos e depois de muitos dias, esses dias, 1000 anos, muito tempo, estarão presos, depois serão castigados, receberão um sofrimento ainda pior. Então todos os pecadores, todos aqueles que andam em mau caminho, na volta de Cristo, serão aprisionados e lançados em todas as penitenciárias que existem, porque existem muitas penitenciárias, muitas cadeias, muito mais do que aqui. Cabe muita gente lá. Quem fez? Deus. Quem fez o lago de fogo? Deus fez. Não foi o diabo que fez essas penitenciárias, essas prisões. Não foi? Você pensa que foi? Eles estão detidos lá. Carta de Judas, capítulo 1, versículo 6. Eles vão fazer uma prisão para eles mesmos? Não. Grande é o mistério, mas o que foi revelado, a gente precisa mostrar a você, abrir o leque, entendeu? O leque estava fechado, estou abrindo o leque, abrindo, para que você possa ler e entender. A sua alma, o seu espírito não fica no caixão. Há um velório, os parentes, os amigos estão ali chorando. Há uma lamentação, um sofrimento. Morreu a mãe, o pai, o irmão, ou o filho, ou o amigo. Mas ele não está mais ali. Ela não está mais ali. Como foi a sua vida? Por onde eles andaram? Qual foi o testemunho deles? Infelizmente, eu não posso dar a você água com açúcar. Não posso dar água com açúcar, refrigerante. Não vai fazer bem para você. Estou dando vinho puro, bom, o Evangelho de Cristo. Aquele vinho que ele multiplicou, transformou lá em Caná da Galileia. 6 talhas cheias. Eles disseram, nossa, esse é o melhor vinho que nós bebemos. Estou abrindo o leque, meu irmão. Você sabe, o leque? Para você ficar alerta, tomar consciência. Se você realmente ama a sua família, se você ama seu filho, sua filha. Você quer um futuro aqui nesse mundo?
quer dar a eles faculdade, pós-graduação, deseja que seus filhos tenham um alto salário, uma vida financeira excelente, casas boas, carros bons, terras, empresas, que eles cresçam na vida. Você também quer prosperar na vida financeira? O nosso futuro, a nossa pátria, não é a terra dos cananeus, não é a terra da Palestina. Quando Moisés tirou o povo do Egito, era a promessa de Deus a Abraão. Promessa de Deus. Eu te darei, disse Deus a Abraão, toda esta terra da tua peregrinação, onde você pisou os teus pés, serão da teu e da tua descendência. Serão, na verdade, da tua descendência. E realmente Deus cumpriu. Moisés tirou, guiado pelo Espírito de Deus, o povo do Egito e levou até o Rio Jordão. E ali Moisés não entrou, mas ele deu ordens a Josué, impôs a mão sobre ele, e Josué entrou com o povo e conquistaram a terra. Destruíram 7 nações mais poderosas e fortes do que eles. E tomaram posse de todos os bens. Agora, aquela era a terra prometida e Deus cumpriu. Deus cumpriu. Eles tomaram posse. Estão até hoje. O povo de Israel. Olha que povo antigo. Um povo sábio, um povo inteligente, um povo maravilhoso. O Messias descende deles. A salvação veio dos judeus. Para toda a humanidade. Olha que bênção. Verdadeiro filho de Abraão. Jesus Cristo. Maria. Os discípulos. Jerusalém, a palavra de Deus foi pregada a todas as nações. E Jesus disse, quando o evangelho de Deus alcançar todas as nações, então chegará o fim. Mas infelizmente a caridade de muitos vai esfriar. É o que ele disse. Porque surgirão muitos falsos profetas, enganarão muita gente. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, nós seremos salvos se nós perseverar até o fim, for constante. Isso exige esforço, sacrifício, disciplina espiritual. Disciplina espiritual é a tua vida. É a tua vida, a disciplina espiritual. Está lá em Provérbios, capítulo 4. Guarda teu coração acima de todas as demais coisas, porque dele brota a fonte da vida. Palavras sábias, inspiradas por Deus, por meio de Salomão. É a nossa vida, é verdade. Por isso, amados irmãos, existem outras referências muito importantes a respeito desse assunto. Mas eu penso que seja já o suficiente para que você abra sua mente, seus olhos, seus ouvidos, e possa entender que você, os seus familiares, não ficam no caixão, não ficam no cemitério. Todos os que morrem têm que comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta de tudo o que fez de bom ou de tudo o que fez de mal. Tribunal de Cristo, é o que Paulo prega. Nós lemos em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 1 a 10. Por isso, eu quero encerrar fazendo uma oração por você. Fazendo uma oração. Se você quiser fechar os teus olhos, se você quiser manter os olhos abertos, não importa se você quiser se ajoelhar ou ficar sentado ou de pé. Mas se você recebeu essa palavra e acreditou nela, se esta palavra tocou o seu coração, então
ore comigo e receba esta oração, para que seja completada esta obra que Deus fez por meio desta pregação, este anúncio da palavra de Deus. Vou orar por você e pela sua família. Senhor Jesus, eu imponho as minhas mãos agora sobre todas essas almas, todos esses irmãos e irmãs que viram e ouviram esta pregação, para que eles sejam poderosamente tocados, Senhor. Cure de todas as enfermidades, liberta de todo e qualquer vício. Senhor, quebra as correntes de Satanás sobre suas vidas. Senhor, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo. E expulsa, Senhor, todo o mal desta casa, desses irmãos, dessas irmãs. Em nome de Jesus Cristo, eu arrebento todas as cadeias, todas as cadeias. Em nome de Jesus Cristo, fique liberto de todo tipo de vício. Todo espírito imundo bata em retirada e saia da sua vida, da sua casa, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com você e permaneça para sempre. Amém.